Um ex-presidente na cadeia demonstra que a justiça é para todos. Pelo menos esse foi o discurso dos opositores de Lula ao comentarem a ordem de prisão do petista. Mas, na prática, uma classe de cidadãos continua blindada. Punir políticos com foro privilegiado ainda é um desafio. Uma proposta para mexer na Constituição e acabar com o foro foi aprovada no plenário do Senado em maio do ano passado. De autoria do senador Álvaro Dias, o projeto teve apoio de outros partidos. Paulo Bauer, do PSDB, defende que apenas com o fim desse regime especial, os processos serão julgados de forma rápida. A justiça brasileira terá mais celeridade, porque os assuntos daí não serão de competência exclusiva das cortes superiores, mas sim sistema jurídico do país. O texto estabelece que deputados, senadores, ministros de Estado, governadores, comandantes militares, juízes federais e membros do Ministério Público respondam às acusações de crimes comuns na Justiça Comum. Isso atingiria quase 50 mil autoridades, que hoje têm julgamento especial. Mas o texto não anda na Câmara. No fim do ano passado, 6 meses depois de ficar engavetada, a PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Precisa ainda passar por uma comissão especial que já foi criada, mas nunca funcionou porque os partidos não indicam os integrantes. O MDB e o Partido dos Trabalhadores têm 4 vagas cada um. Todas continuam abertas. O Partido Progressista tem direito a 3 cadeiras, não fez nenhuma indicação. O PR tem 2 vagas, que continuam vazias. PRB, Solidariedade, PSOL e PCdoB têm direito a uma indicação cada um, mas nenhuma. Relator na CCJ e admite: falta vontade política na Câmara para acabar com o foro. Alguns partidos e lideranças não fizeram a indicação de seus membros e isso tem sido uma forma disfarçada de travar o trâmite da matéria. É hora da sociedade e a opinião pública pressionarem esses partidos. Um abaixo-assinado virtual pedindo o fim do foro foi criado em dezembro de 2017, mas ganhou força esta semana, depois que a prisão de Lula evidenciou a proteção de políticos também acusados de corrupção, mas que se mantêm impunes. Já são mais de 2.200.000 assinaturas. As perspectivas para que a proposta ande no Congresso em ano eleitoral são pequenas. Menores ainda considerando o cenário de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, que impede a votação de qualquer PEC no plenário. Com isso, a discussão deve ficar mesmo no âmbito do Judiciário. O assunto está no Supremo Tribunal Federal. No começo do ano, a maioria do plenário se posicionou a favor da redução do foro. Crimes envolvendo parlamentares só irão para o STF se forem relacionados ao mandato. A proposta não é tão ampla como a que tramita no Congresso, já que mantém o foro de integrantes do Executivo e do Judiciário, mas já remeteria cerca de 90% dos casos de deputados e senadores para a primeira instância. O ministro Dias Toffoli pediu vista e devolveu o processo em março. Carmen Lúcia marcou o julgamento para o dia 2 de maio. Enquanto isso, a classe política segue ganhando tempo. O deputado Paulo Maluf, por exemplo, foi condenado por lavar dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo entre 1993 e 1996. Protegido pelo foro, o caso ficou no Supremo e a condenação saiu no ano passado. Foram mais de 20 anos entre o crime e o julgamento final. Hoje ele cumpre prisão domiciliar por motivos de saúde. Em fevereiro, a acusação de desvio de recursos públicos contra o senador Romero Jucá, do MDB, prescreveu após 14 anos tramitando no Supremo, sem a conclusão da fase de coleta de provas. Na Lava Jato, ninguém no STF foi condenado até agora. Mais um fake news da Globo. Quinta-feira, cumpri uma extensa agenda em Roraima. Por volta da 1 da manhã, peguei um avião em Boa Vista, fiz escala em São Paulo e pousei por volta das 9 da manhã no aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro. Ato contínuo, vim para minha casa.
O que Globo.com publica em destaque? Jair Bolsonaro passou mal em Roraima e foi internado no Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro. Isso é uma mentira. Sequer eu passei próximo do bairro de Teagem, onde fica o HCR. O que o Globo quer mostrar com isso? Que eu estou com a minha saúde fragilizada? Digo-lhes uma coisa, nunca me senti tão bem. E mais ainda, o que está acontecendo comigo é uma missão de Deus. E assim sendo, nós a cumpriremos. Ninguém poderá me afastar dessa missão. Muito obrigado a todos, estamos juntos e até a vitória, se Deus quiser. Aqui Gustavo Bebiano, presidente nacional em exercício do PSL. Falo hoje aqui não como presidente do partido do deputado Bolsonaro, mas como seu advogado. Todos devem ter visto no Jornal Nacional, assistido à notícia da nova denúncia feita pela PGR contra o deputado por suposto crime de racismo. Racista o deputado não é nem nunca foi. E isso será muito fácil de se provar em qualquer processo. Agora, sob o ponto de vista político, é muito curioso perceber a PGR se prestando a esse papel. É muito curioso assistir ao desespero do sistema brasileiro, o desespero frente à possibilidade de se ter um presidente sério, honesto, que vai combater a corrupção de frente. Somos todos Bolsonaro, estamos aqui pelo nosso capitão. Brasil acima de tudo. Então é o seguinte, a Raquel Dodge denunciou o Jair e o Edu Bolsonaro. O Jair por racismo e o Edu por ameaças, aquela belezinha da Patrícia Leles. Tá certo? E aí, gente, é o seguinte. Gente, é coisa de maluco. Um país se acabando. O Brasil indo pro caos total. Curitiba sendo invadida por esses terroristas de MST, de CUT, MTST, pessoal querendo botar Guilherme Boulos como pré-candidato à presidência da República, um criminoso, invasor de casas, de imóveis em cidade, um criminoso querendo ser pré-candidato, e a Raquel Dodge vai pegar no pé de quem? Do Jair Bolsonaro. Gente, vamos lembrar aqui, né? Vamos lembrar do caderno de teses do PT, tá? De 2015, que foi lido lá no Congresso na Bahia, estava lá, com todas as letras, que era propósito, objetivo do PT conseguir caçar o mandato de Eduardo Cunha e Jair Bolsonaro. Eduardo Cunha, na época, era uma grande pedra no sapato do PT, ele era um entrave. Né? Ele conseguiu aprovar, por exemplo, o projeto da redução da maioridade penal na Câmara. Está parado até hoje no Senado, mas na Câmara passou, ele aprovou o impeachment, ele aceitou, admitiu o impeachment da Dilma. Então, ele era um entrave, né? Nos projetos do PT. Então, Eduardo Cunha, eles tinham que caçar, já caçaram. E o outro era o Jair Bolsonaro. Então, lá atrás, quando o Janot era o Procurador-Geral da República, numa viagenzinha dele, aquela outra subprocuradora-geral, que agora está me fugindo, Ela Vieco, entrou com uma denúncia contra o Bolsonaro, né, por injúria, e injúria foi a Maria do Rosário que fez, incitação ao estupro. O homem que mais quer punir estuprador responde hoje no Supremo por incitação ao estupro. Agora vem a dona Raquel Dodge não satisfeita em querer a inconstitucionalidade do voto impresso, em querer revogar a lei da anistia. Ela quer também anular, que o Supremo declare inconstitucional a lei da anistia. Entendeu? Que ela quer que os militares respondam, não possam ser anistiados. Os militares não têm que ficar procurando crime de tortura, sei lá mais o quê, procurando com lupa crime de tortura para tentar punir ainda os militares de 64, que lá na época salvaram o Brasil do comunismo. E não fala em anular a anistia das pessoas que eram terroristas, explodiam bombas, matavam civis e foram anistiados e enfiaram milhões no bolso de indenização. A favor dessas, ela não quer
entendeu? Na verdade, contra essas, ela não quer anular a lei de anistia, ela só quer anular para os militares, tá? Então, fica difícil, hein, gente? Fica difícil, tá no Jornal Nacional, né? O Jornal Nacional que nunca fala no Bolsonaro, tá falando muito do Bolsonaro, muito sem parar. Então, o que estão fazendo é uma grande, tá? É uma grande safadeza que a Procuradora-Geral da República está fazendo com o Bolsonaro. É isso aí, pessoal. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Um abraço. Vamos esperar as notícias e vou me acalmar, tá bom? Vou me acalmar, né? O certo é uma coisa. Quanto mais baterem no Bolsonaro, mais ele cresce. A gente espera que sim, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Não é fácil ter o Estado contra si, não. Não é nada fácil. Um abraço, gente. Vamos torcer para dar tudo certo. Veja também os outros vídeos do canal. E deixe seu comentário. SeuTube. Notícias, humor, diversão, informação. Inscreva-se no canal e deixe seu like se gostou.